Pessoas, seguinte, aula de hoje de história, tá? Para o primeiro ano. Aula 61, 62, a Revolução Industrial, tá? Vamos falar de alguns aspectos da Revolução Industrial, não todos, obviamente, mas aquilo que mais nos compete nesse momento para vocês que são um primeiro ano. Então, fiz os meus apontamentos aqui, tá? Para ficar mais fácil da gente poder trabalhar, mas enfim. Vamos ver se fazemos isso de uma forma mais prática para vocês aí, tá? Quem não entender ou que tiver alguma dificuldade, por favor me perguntar via WhatsApp ou depois, tá? Na aula de sexta-feira aí. Então vamos lá. Primeiro, ou primeira parte, né? Das informações que temos aqui. Deixa eu colocar uma cor um pouco diferente. Vamos lá. Com a Revolução Industrial, ocorreu uma aceleração crescente do processo de produção, de substituição da ferramenta pela máquina, da força humana pela força motriz e do sistema doméstico para o sistema fábrico. Bom, primeira coisa, a Revolução Industrial é um processo que começa num país que tinha acumulado muitas riquezas pelo mundo inteiro, que tinha colônias em vários lugares onde explorava essas riquezas, parcerias com outros países, enfim, tinha uma vasta estrutura e que se viu num determinado momento na possibilidade, né, e quando eu digo se viu nesse momento de poder fazê-lo, né, eu estou me referindo aos produtores, aqueles que tinham dinheiro e aqueles que acumularam de alguma forma com o comércio e puderam apoiar os inventores, né, que estavam desenvolvendo máquinas que prometiam grande agilidade e facilidade para o sistema. Tá? Nesse caso, o que a gente pode deixar bem claro também é que o sistema da Revolução Industrial ele começa nesse período de grande riqueza, principalmente para a Inglaterra, né? E no final do século XVIII que a gente vê esse processo começar a ganhar forma. Lógico, ele vai se desenvolver mais no XIX e ao longo do período vai transcorrendo. No século XX vai ser, né, uma grande evolução para esse processo, depois, obviamente, no XXI. Mas começa tudo com o final do século XVIII, tá? Então, a substituição que ele fala da ferramenta pela máquina é a substituição num processo onde você não tem mais só pequenas manufaturas, onde você passa a ter o trabalho que antes era feito manualmente nas máquinas das fábricas, em larga escala. Então, não vou dizer que um processo acabou totalmente com o outro, mas criou uma bela evolução no processo como um todo, tá? Da força humana pela força motriz, né? Então, aquilo que antes você fazia com a própria força do homem, você passa a ter as máquinas para facilitar essa produção. E no primeiro momento, máquinas mais rudimentares, mas ainda assim máquinas, né? Favoreciam o trabalho humano. E do sistema doméstico para o sistema fábrico, aí, né? Ou seja, o fabril, né? Como vocês preferirem, que é aquele sistema onde você não tem mais a pessoa fazendo tudo em sua casa, literalmente, mas começa a se empenhar aí para a compra de produtos a nível industrial, tá? E aí ele vem explicando, né, os fatores do pioneirismo inglês e destaca alguns, olha lá, como eu já citei também. O acúmulo do capital proveniente do comércio e investimento no setor produtivo, a Revolução Gloriosa que favoreceu a ascensão da burguesia ao poder através da instalação de um governo parlamentar. Então você vai tirando um pouco das coisas da mão, né, do único exclusivamente do nobre, mas ainda assim com a participação deles você tem toda uma estrutura, né, onde agora as figuras de poder ali no parlamento aqui vão escolher o seu representante máximo. Então, né, nem vou tocar em todos os aspectos da Revolução Gloriosa, mas temos elementos suficientes aí para discutir, né, alguns fatores aí importantes, tá? Temos também a liberação da mão de obra para as fábricas no processo dos cercamentos, tá? E outro fator aqui muito importante, né,
as reservas de ferro e de carvão utilizadas respectivamente para o comércio, né, como matéria-prima, né, para o maquinário e fonte de energia para as máquinas a vapor, já num outro momento de evolução das máquinas. Então esse processo ele contribuiu para que nós tivéssemos uma grande evolução nesse sentido. Aí nós ainda temos outros elementos a discutir. A questão da própria expansão econômica do século XVIII, como ele coloca, né, tanto na Europa e na América, que aí você vai ter um mercado consumidor fortemente construído aí para a Inglaterra, né, principalmente, burguesia inglesa aí, né. E antes que alguém diga alguma coisa, não se esqueçam que era tão sabido que eles dependiam também dessas vendas aqui para a América, que o Napoleão, quando organizou o plano dele do bloqueio continental, ele baseou nisso, em tentar minimizar os lucros da Inglaterra e tentar miná-la comercialmente para torná-la fraca. Então, eu acho que, levando-se em conta que ele também teve as falhas dele, mas também foi um brilhante estrategista, acho que é de fator comum, pelo menos naquele momento, que a Inglaterra tinha seu mercado consumidor na América, né? Continuando aí, né? Temos aí, como ele cita também, no setor têxtil, pioneiro da industrialização, aí ele fala que teve uma significativa expansão da produção. E ele ainda vai citar, né, graças à utilização do algodão como matéria-prima, produzindo em larga escala em latifúndios escravocratas nas colônias inglesas. Simultaneamente, o desenvolvimento do setor metalúrgico favoreceu a mecanização da produção. Peraí, na verdade, o processo de mecanização ele já era um processo em andamento, tá? Como era o próprio desenvolvimento das máquinas. Isso já estava ocorrendo, eles só financiaram. E outra coisa, quando ele fala da produção principalmente da mão de obra escrava, é verdade, boa parte disso foi produzido nas colônias inglesas com mão de obra escrava. Já visto as próprias colônias que nós tínhamos aqui, então é sabido disso, tá? Não é um se, não é uma possibilidade, aconteceu, tá? E, obviamente, também, né, o trabalho artesanal que foi substituído por manufaturas e depois fábricas, né? Nesse caso, em função da reunião de muitos trabalhadores em um mesmo espaço, as manufaturas tornaram viável a divisão das tarefas necessárias para produzir um determinado produto. Sim, há uma evolução entre o trabalho caseiro, vamos dizer assim, entre o artesanal, e depois as manufaturas. E, com o tempo, virariam fábricas mais elaboradas, tá? Muitas delas. Algumas deixaram de existir, mas o processo, vocês entenderam, é um segmento, vamos dizer assim, tá? A divisão de tarefa é algo necessário no trabalho das fábricas, ainda que fosse bem rudimentar no início. E nós só vamos ver depois um aprofundamento nessa questão da divisão de tarefas, mas aí já com modelos mais à frente nesse processo, tá? Enfim, tá aí para vocês. A própria divisão do trabalho, né? Construção de um modelo de vigilância e disciplina, né? Na medida em que o ritmo de cada trabalhador dependia um do outro. E aí que tá. Ele fala também da simplificação das tarefas. Lógico que era uma cadeia produtiva e um dependia do outro, cada um tinha que executar a sua parte. Isso é até meio óbvio, mas tudo bem. A questão própria dos operários, né, fazendo tarefas simples e repetitivas, como a gente vê lá naquele filme do Chaplin também, né, nos tempos modernos e tal. O fato também da mão de obra se tornar mais barata pela disponibilidade que tinha dela, a utilização de trabalho feminino e infantil que ele cita no texto, mas que a gente já falou várias vezes em sala de aula também nos outros anos, que era um processo muito mais numeroso do que se imagina, os problemas que isso causava também para os envolvidos, enfim, né? Eu acho que tudo isso a gente já tem mais ou menos como conteúdo já trabalhado. E existiam abusos, né? Mesmo com as mulheres, com as crianças dentro das fábricas, existiam abusos. A forma como eles eram tratados, até os homens também, né? Essa produtividade que ele alega que se aprimorou, ela no geral aprimorou, embora em alguns setores se conteste um pouco isso, se diga que houve um retrocesso, mas no geral a gente pode dizer que aumentou mesmo, tá? Mas vamos devagar com isso daí, né? A gente sabe também que essas máquinas precisavam de disciplina para serem utilizadas, então não era de qualquer forma, mas a gente também sabe que existiam os castigos nas fábricas, é isso que eu estou querendo dizer, tá?
as manufaturas então vão dar lugar às maquinofaturas, né? E aí a gente vai ver o sistema de fábricas, né, tendo toda uma mudança, toda uma evolução e toda uma transformação no próprio quesito de como os trabalhadores eram tratados, ainda que a luta fosse ao longo dos anos, mas eu acho que dá para a gente chegar basicamente nessa conclusão aqui, tá? E o processo de industrialização ele vai tomar forma com essas mudanças, com o estabelecimento dessas regras e também de algumas mudanças que vão haver nelas, né? Enfim, a própria implantação das fábricas, né, a gente vê, o próprio texto cita isso, mas vocês vão encontrar em qualquer lugar a implantação em larga escala, né, com mão de obra muito barata, porque todo mundo queria trabalhar, e ali era uma oportunidade do pessoal trabalhar não necessariamente no campo, né? A gente vê que os preços ficam mais baratos, que as mercadorias começam a ser vendidas por preços mais baratos também, e aí você tem uma crise para o sistema de produção artesanal tradicional, que já não dava muito bem nesse momento e vai sofrer com essa crise, tá? Ademais, alguns pontos aqui que eu gostaria de deixar, né, para que vocês comecem a refletir aí dentro de tudo que a gente já discutiu sobre esse assunto ao longo dos anos. Então, olha lá. Com a subordinação das atividades comerciais à produção em larga escala, começa a definir o chamado capitalismo industrial, marcado pelo sistema de fábricas, ampliação de mercados consumidores e busca de livre comércio. E aí a gente vê o liberalismo em toda a sua plena forma, né, em todo o seu pleno pulmão, aí o capitalismo sempre evoluindo nesse momento aqui, nessa forma, num sistema de indústria, mas que naquele momento era o sistema que dava dinheiro, tá? Também vemos aí o ciclo, né, que se fala na economia, mas também há aqueles que discordem disso, né, mas enfim. O crescimento econômico que ele cita, né, que foi nos seguidos por estabilização, declínio, e reiniciar um novo ciclo em seguida. Olha, se você está sujeito às regras do mercado, às vezes você ganha, às vezes você perde. Então os ciclos são naturais dentro desse processo, tá? Que se mostra até mais cruel com alguns, né? Que não sabem exatamente como participar dele ou não têm as condições para participar dele. Então, todo o sistema tem seus problemas, o capitalismo não é diferente, né? Enfim, a gente vê também aí a formação do chamado proletariado ou operariado, né? A classe trabalhadora aí das fábricas, principalmente. E a gente também vê que eles não tinham as ferramentas necessárias aí ao trabalho. Eles eram controlados por tempo determinado e remunerados por salário. E muitas das vezes ainda se revoltavam contra esse processo. Então, isso mostra que nem tudo corria de forma justa em todos os lugares, tá? Vamos lembrar que patrões não são os grandes vilões da coisa, não, mas eles também não são tão bonzinhos assim, nesse caso, né? Nesse período. A gente vê que hoje tudo é subordinado a regras, naquela época não tinha. Então o que interessava para eles era lucrar, tá? Não tem o grande vilão nessa história, nesse caso aí, tá? É um processo que por si só e pelo sistema é excludente em vários aspectos, mas que funcionou, ele levou a economia do mundo inteiro durante muito tempo, tá? Essa questão também de como eles eram tratados, né? Submetidos a longas jornadas de até 12 horas seguidas de trabalho, esforço físico extremo, condições insalubres, né? Isso tudo cria tensões aí e confrontos, o que provoca os primeiros sindicatos a lutarem pelos direitos, né, desses trabalhadores, que tinham lá seus motivos para reclamar, embora seus patrões também defendessem seu lado. Então, é um processo, vamos dizer assim, natural dentro da conjuntura, né? Que colaborava para esse sentimento de luta por seus próprios direitos. Afinal de contas, ninguém estava ali de graça, estava trabalhando, né? E aí a gente vê a questão, né, surgimento aí das greves e da luta de uma forma geral pelas condições de trabalho, tá? Também citamos aí o ludismo, né, uma das formas de resistência dos operários, marcado pelo que ou como ele era, né? Destruição de máquinas pelos trabalhadores que perdiam seus empregos para a mecanização das fábricas, um processo que não é vindo dos dias de hoje, já começa lá atrás, né? E aí, né, a gente vê que
passaram a existir outras formas, não apenas essa forma tradicional de destruir tudo ou de sindicatos. A gente vê outras formas hoje sendo empregadas também, que foram surgindo ao longo do tempo para as pessoas lutarem por seus direitos, né? Inclusive fazendo pressão em imprensa e coisa do tipo. Então é um processo que ele, nesse momento aqui, é trabalhado de forma, muito mais prática, né? É muito mais direta. Obviamente, nós em sala de aula tivemos tempo para discutir esses assuntos de uma forma muito mais ampla ao longo desses anos, mas fica aqui, né, uma referência aí de alguns desses momentos aí para vocês aí, tá, gente? Então, isso aí é importante para nós. Vamos então aos exercícios, tá? Exercício em classe aí. Levando em consideração a afirmação acima, que indica a transformação do homem em operário, identifica no fragmento do texto elementos que permitam determinar as características do homem que desaparecem na condição de operário. E tá aí, né? O texto é meio longo, enfim, mas vamos lá. Nada mais forte no homem que a necessidade de se apropriar, não juridicamente, mas pelo pensamento dos objetos dentre os quais passa a sua vida, gasta a vida que tem dentro de si. Uma cozinheira diz, minha cozinha. Um jardineiro diz, minha grama. E está certo. Um operário, a não ser em casos muito raros, não pode apropriar-se de nada pelo pensamento numa fábrica. As máquinas não são dele. Ele presta serviços numa e noutra conforme a ordem que receba. Ele é, para elas, um meio de trazer-lhes peças para uma operação cuja relação com as operações anteriores e as seguintes lhes são desconhecidas. As peças têm sua história, passam de um estágio de fabricação para o outro. Ele não é nada nessa história, não deixa sua marca, não conhece nada. O operário não sabe o que produz, logo não tem o sentimento de ter produzido, mas de ter se esgotado no vazio. Gasta na fábrica, às vezes até o limite extremo. O que tem de melhor dentro de si, suas faculdades de pensar, de sentir, de se mexer. Gasta-as, pois está vazio quando sai. E, no entanto, não pôs nada de si próprio no seu trabalho, nem pensamento, nem sentimento. Sua própria vida sai dele sem deixar marca nenhuma ao seu redor. A condição operária e outros estudos sobre a opressão. Né? Simone Weil. A francesa Simone Weil foi operária durante a década de 1930 e deixou uma pungente descrição sobre suas experiências em fábricas. O trecho acima é precedido da afirmação: as lâmpadas, as correias, os ruídos, a dura e fria ferragem, tudo concorre para a transmutação do homem em operário. Muito bem, né? A resposta aí tá aqui para vocês. Poderia abordar várias coisas, mas vou deixar para vocês aí que já devem estar cansados da minha voz e já ouviram tanto falar sobre a Revolução Industrial. Como eu disse, se alguém tem dúvida, me procure. Vocês têm o livro-texto também. Vocês têm toda a liberdade de perguntar tanto a mim quanto a professora Mariana sobre essa questão, né? Então, vocês vão ver aí a questão do pertencimento, os utensílios do trabalho, aquele sentimento, toda a questão da memória, né? Então, fique à vontade aí para responder, tá? Ou completar com a parte que lhes cabe aí, ok, pessoas? Bom, não se esqueçam também do seguinte, né? Temos que deixar aqui aquela parte que vocês não gostam muito, mas que se faz necessário, né? Vamos deixar aqui a nossa amiga tarefa, né? E aí você já sabe, lá no sistema procurem a mínima e a complementar. Ok, gente, tudo de bom para vocês. Até mais e fui.